Oi, gente! Bem-vindos novamente ao meu canal. O tema de hoje é a origem da palavra Peru. Mas por que eu estou fazendo a origem da palavra Peru? Que acontece que desde que eu estou tentando aprender o português, nasceu essa curiosidade a partir que eu me inteirei que no Brasil a palavra Peru tem três significados. O primeiro faz referência a um ave, segundo a nação, né, o país, e o terceiro o que faz referência de forma vulgar ao órgão sexual masculino. Então eu fiquei meio estranha porque para mim o único significado que tem a palavra Peru é o país. Então eu decidi pesquisar e compartilhar um pouco com vocês. Então, vamos lá. Existem vários cenários possíveis, mas esta versão me chamou a atenção. Nessa versão falam que os espanhóis já falavam da palavra Peru, inclusive antes de conhecer o atual território do Peru. Nos anos 1513, o Vasco Núñez de Balboa, um espanhol, já descobriu o Oceano Pacífico no atual território do Panamá. Então, quando ele chega, ele encontra muitos nativos e os nativos ficavam falando para ele que mais para o sul tinha navegantes que ficavam transportando ouro, prata. E os nativos, para se referir ao sul, sempre falavam Peru. Então, o espanhol Vasco e seus soldados pensavam que todo o território que estava para o sul era chamado de Birum. Então, os espanhóis queriam ir para o sul para ver com seus próprios olhos, né? Quanto ouro tem, quanta prata tem naquele lugar que os nativos sempre falavam. Só que eles queriam ir, mas o território do Panamá era muito inacessível, era muito difícil. Tanto assim que eles tardaram quase 10 anos para fazer isso. Mas dessa vez, quem foi para o sul não foi o Vasco Núñez de Balboa, senão foi Pascual de Andagoya, um outro espanhol que com a ajuda dos nativos foram para o sul, né? Quando chegaram para aquele lugar que eles se referiam para Viru, eles compreenderam que Viru não era o território. Viru era o nome de um cacique. Cacique o chefe, né? Desse lugar. Então, Andagoya começa a pegar, né? O ouro, prata que ele encontrava. Mas o cacique Viru falava se ele queria mais ouro, não era aí que ele tinha que ficar. Se ele queria mais ouro, ele tinha que ir mais para o sul. E com a ajuda do Viru, o Andagoya vai mais para o sul. Mas quando ele chegou no rio São Juan, o Andagoya e os soldados quase morrem afogados. E quem salvou a vida dele foi o cacique Viru. Por isso que o Pascoal Andagoya abandonou a viagem, né? Mas ele conta para a coroa espanhola sobre que ele descobriu que pro sul tem um território que os nativos falam de Biru. Então a coroa fica com isso na cabeça e faz uma distorção, né, do nome. E quando a coroa espanhola manda uma outra pessoa, que é o Francisco Pizarro, para ele continuar, né, procurando aí ouro e prata e mais, ele manda o Pizarro falando que ele tem que ir pro Peru. Porque para eles, o nome de Peru era tudo que está pro sul do Panamá. E foi por isso que aquela denominação que teve desde aquele momento já ficou na cabeça de todo mundo, e por isso que finalmente em muitos documentos sai como referência aquele nome,
Peru. É por isso que falam que a origem da palavra Peru vem do Panamá. E o que tem a ver a ave com o país? Porque aqui no Peru, a palavra Peru, como eu disse no primeiro momento, só significa país, né? Aqui o Peru, a ave, é chamada de pavo. O que tem a ver o pavo com o Peru? Com a palavra Peru? Já que aqui não se domesticava o peru naquela época. A ave era originária do México e daí foi levada para a Espanha, né? Porque era um animal, uma ave, né? Que tinha muita carne, que era gostosa e era diferente o que conheciam na Europa. Então, já por volta de nos anos 1580, já ficavam em muitas mesas de muitos países da Europa. Tanto assim que os ingleses denominaram a ave com o nome de turkey, que é proveniente da Turquia. E por que eles falavam que era proveniente da Turquia? Porque nessa época todas essas aves chegavam do Mediterrâneo Oriental. E essa zona fazia parte, né, do Império Turco. Por isso que eles chamavam galo da Turquia. Depois, né, também falavam os franceses, chamavam de Conde Inde, falando que era o galo da Índia, porque eles pensavam que aquela ave vinha do outro mundo, né, das Índias. Mas por que vocês brasileiros conhecem aquela ave como peru? Porque os portugueses, né, sabiam que tudo que estava também no sul do Panamá era denominado peru. Portanto, como aquela ave vinha das Américas, eles falavam que aquela ave era o galo do Peru. É uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei, nossa, que legal. E agora eu compreendo por que se chama assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode comentar se eu estiver falando alguma palavra errada e alguma recomendação também.